Olha, existem alguns assuntos que me emocionam bastante. Existem alguns assuntos que eu falo que mexem comigo, como por exemplo, luto. Eu perdi a minha mãe, ela se foi em 2022. Então é algo que, se eu falo, mexe comigo, entende? Chego a me emocionar, mas tem um assunto que me emociona também. Eu ainda não sou casado, mas falar sobre casamento é algo que me emociona bastante. Me emociona bastante, porque quando nós falamos de casamento, nós estamos falando de sonhos. Estamos falando de sonhos, estamos falando de passar uma vida com uma pessoa e que, se você ainda não é casado, ou se você já é casado, espero também agregar, espero que você não me julgue, mesmo que eu ainda não sou casado, calma. Segure as suas pedras, depois você as arremessa, tá bom? Vamos lá. Casamento, cara, e eu não quero que esse vídeo soe de um modo espiritual, de um modo religioso, porque eu não tenho nenhuma tendência, ok? Mas eu quero primeiramente falar como que está sendo o tratamento dos homens para com as mulheres hoje em dia. Como que a mulher ela é vista pelo homem, como que a mulher ela está sendo vista pela sociedade, o que um homem acha do que é ter uma mulher na vida dele, para que serve, tudo mais. A gente vai discorrer um papo bem legal para você que ainda não é casado, assim como eu ainda também não sou, um homem de 27 anos, mas eu vejo que é um dos maiores... Cara, eu não quero me emocionar falando disso, mas vai ter momentos que vai me pegar um pouco, tá tudo bem, vamos lá. Casamento é um dos projetos maravilhosos, cara. É um dos projetos mais extraordinários de vida que existe e eu quero pronunciar isso em alto e bom tom, mesmo que eu ainda não seja casado. Eu digo com tremenda fé que é uma atitude maravilhosa. O ato de você ter uma companheira de vida, você mulher de ter um companheiro de vida, porque esse vídeo, eu creio que ele não vai alcançar apenas os homens, ele vai também alcançar as mulheres. E aqui nesse vídeo eu estou colocando muito do meu coração, sabe? Colocando uma carga emocional muito pesada, porque é algo que mexe com os sonhos de muitas pessoas, porque todos nós queremos ter uma pessoa com quem nós venhamos passar, cara, os momentos da nossa vida, sabe? E para algumas pessoas, Alexandre, você está floreando o casamento, mas eu não estou falando que o casamento ele não tem dificuldades, calma. Eu estou falando das belezas do casamento, de você ter uma pessoa ali para você compartilhar o dia a dia, mas eu ainda quero ir muito fundo nesse vídeo. Hoje nós temos uma visão totalmente distorcida, cara, ou a sociedade ela foi se corrompendo, ela foi corrompendo os valores e os princípios do casamento. Primeiramente porque o casamento, cara, ele é uma das instituições que mais funcionaram ao longo dos anos. A união de um homem para com uma mulher, onde eles juntam uma família, onde eles se casam, onde aquele homem debaixo de uma aliança, aquela mulher debaixo de uma aliança, eles juram solenemente que aquela será a única pessoa da vida deles. E isso é maravilhoso, cara. Casamento ele não é para os fracos, cara. Eu já tenho essa percepção, entende? O casamento ele é uma das maiores provas de amor que eu vou citar Deus aqui, que ele poderia ter nos dado, nos concedido. O ato de você ter uma mulher, agora falando diretamente para os homens, nós termos uma mulher em nossas vidas é algo absurdamente magnífico, cara. Absurdamente maravilhoso. Eu creio que uma das bondades que Deus ele poderia ter deixado para o homem é saber que ele pode conviver ao lado de uma mulher. Sabe, eu já tive namoros, eu já tive relacionamentos, mas eu não tive a experiência do que é eu ter uma mulher, sabe, no meu lar, eu ter uma mulher na minha casa, eu acordar e conviver. Ainda não tive essa experiência porque eu ainda não me casei. E eu creio que eu vou me casar e eu basicamente também já crio esse vídeo, eu já faço esse vídeo como um presente para a minha futura mulher. Eu faço esse vídeo como um presente para a minha futura esposa,
de que, cara, eu já oro por ela há anos e anos e anos. Tive altos e baixos no sentido de que, Senhor, não vai chegar a minha vez, sabe? Eu gostaria de já me casar, eu gostaria de conhecer e tudo mais. Só que existe um tempo determinado para todas as coisas. E a gente vê muito, cara, acontecendo nos dias de hoje, uma difamação contra o casamento, como se casamento não prestasse, como se casamento ele não valesse de nada, como se é apenas um jogo de interesses. E não, cara, o casamento ele vai muito mais além. O casamento ele é uma aliança espiritual, cara. Sabe, o que as pessoas elas estão fazendo do casamento, elas estão fazendo uma barganha, elas estão fazendo um negócio. Elas estão deturpando o que é a visão de fato do casamento. Então é por isso que hoje em dia, quando você pergunta para um jovem homem, para uma jovem mulher, se eles querem casar, eles não querem. Eles ficam iludidos com essa fantasia que venderam de que você pode se deitar com vários homens, que o homem pode se deitar com várias mulheres e que está tudo bem. É pregado isso, é ensinado isso. Então, a visão do casamento, do propósito do casamento, vai sendo cada vez mais deixado de lado. Isso me entristece. Isso me entristece profundamente, cara, me entristece demais. Porque eu vejo pessoas que têm oportunidades de poderem se casar e não têm a percepção, a visão do quão maravilhoso é. E sabe, o casamento, cara, eu já, pelo menos na minha percepção, ela já passou muito daquela fase do que, é apenas para fazer, para me aliviar. Não, cara, é muito mais além. Isso é uma parte bem minúscula do que compõe um casamento, cara. Isso é, vou dizer que 5% do casamento, sabe? A parte da intimidade, em que você tem a intimidade com sua esposa, o homem, ele tem ali a intimidade, a mulher tem a intimidade com o marido dela. Sabe, sim, eu tenho essa visão mais conservadora, que para alguns, nossa, uma visão fechada e tudo mais, porque nós vivemos no tempo da liberdade. Não, casamento pra quê, cara? Pra que querer ter uma pessoa, não é mesmo? Se nós podemos ter 2, 3, 5, 10, é o que estão pregando, o que estão dizendo. Aí quando nós falamos de casamento para pessoas que vivem nesta libertinagem, aí quando você vai falar sobre casamento que requer uma aliança, um compromisso, não querem se casar, exatamente. Só que essas pessoas, elas pagam um preço. Eu acredito que um peso muito pesado. Fui redundante aqui. Mas, casamento, cara, se possível, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou pregar em alto bom som todos os dias da minha vida, ou todas as oportunidades que eu tiver para poder falar bem do casamento. Casamento é a coisa mais maravilhosa que existe. Você acredita, cara, que eu ainda não sou casado, mas eu já oro a Deus, eu busco a Deus, eu já tenho uma percepção maravilhosa do que é o casamento. De que saber que eu vou acordar e dormir todos os dias da minha vida ao lado da mulher que eu amo, escolhi passar todos os dias com ela, criarmos os nossos filhos, criarmos a nossa história, criarmos o nosso legado. Sim, eu creio muito nisso. Eu também gostaria que esse vídeo ele fosse uma chama de esperança no seu coração, cara. Eu gostaria muito que esse vídeo ele chegasse a você como uma chama de esperança para você, mulher, que talvez não enxerga mais, sabe, esse desejo de casar, esse desejo de ter uma pessoa. Você, homem, que caramba, cara, tá vivendo, sabe, loucamente, que não tá nem aí pra nada. Cara, eu espero muito que Deus ele acenda uma chama de esperança no seu coração. Que é um veículo de santidade, o casamento. É um veículo que nos aproxima cada vez mais de Deus. É um veículo que nos aproxima cada vez mais do Criador, cara. E não tem como em dados vídeos, eu não falar de Deus. Não tem como eu falar, cara, do Criador. Não tem como eu não falar de Jesus Cristo. Não tem como eu falar. E em nenhum momento eu vou pregar religião, pelo amor de Deus. Vamos vencer essa etapa. Sabe, já tá muito cansado. Mas eu quero que você olhe, a partir de hoje, para o casamento com outros olhos. Eu falo isso do fundo da minha alma. Eu falo isso do fundo do meu coração. Eu gostaria que você passasse a olhar o casamento com outros olhos, de uma outra maneira. Que, se possível, até você defender o casamento, mesmo você ainda não sendo casado,
Sim, eu coloco esse desafio para você defender o nome do casamento, mesmo se você ainda não é casado, mesmo se você passar por rodas ou estiver em lugares em que o casamento estiver sendo defamado, cara, vamos, sabe, falar bem do casamento. Eu quero que você entre nessa causa para você poder defender o casamento, porque futuramente é você quem estará casado e é você quem estará vivendo isso. Então eu quero que você defenda uma aliança que você um dia vai viver e que você tem o desejo, você tem a expectativa de viver também, sabe? Aí aqui agora nesse momento eu quero entrar em um outro ponto, em que pessoas que não tiveram uma boa experiência, elas vão falar do casamento com base nas experiências dela, com base naquilo que elas viveram, para falar que o seu casamento ele não será bom. Não, cara, aqui a gente vai começar a quebrar essas coisas agora, e eu peço muito que você coloque o seu coração aqui nisso, cara. Coloque muito o seu coração, sabe? Não dê ouvidos. Não dê ouvidos às péssimas experiências que os outros viveram e que falam que casamento não presta, isso, aquilo, não. O seu casamento, eu já falo, o seu casamento é extraordinário. O seu casamento, você vai viver os melhores dias da sua vida com a sua mulher, com o seu homem, com o seu marido. No seu casamento você vai ter experiências magníficas com os teus filhos. Quando você segurar, homem, sabe, o teu filho no braço, a tua filha no braço, quando você, mulher, estiver gestando, e junto do seu homem ali acompanhando também, porque ele não vai te abandonar, porque ele fez uma aliança com você, uma aliança de amor. E por conta dele amar a Deus e honrar a Deus, ele vai estar com você, então você pode ficar tranquila. Ele estará com você todos os dias da sua vida, ou você estará com ele todos os dias da vida dele, porque em dado momento ele vai partir, ela vai se partir. Mas olha só, um homem honrado, uma mulher honrada, ficará com você no seu pior momento, na sua pior fase. Eu creio muito nisso, porque isso é honra, isso é caráter, isso é, acima de tudo, uma aliança. Por isso que eu falo que casamento não é para qualquer um. Casamento não é para qualquer um. Eu falo isso mesmo ainda não sendo casado. Sabe, mesmo sendo um homem solteiro de 27 anos, o que eu creio que eu vou estar casado... Eu quero que seja antes dos 30, né? Mas é o cabeça de lá que manda, Deus. Eu quero casar, pai. Estou me preparando, estou trabalhando, a minha vida está avançando, estou construindo, está indo. Então, eu estou preparando o terreno, estou preparando o solo, assim, digamos, usando esta metáfora, para que quando a minha mulher chegar, tudo já venha estar preparado. Preparado, eu digo no sentido emocional, financeiro, espiritual, porque exige uma preparação. Mas eu espero bastante que nesse vídeo tenha colocado no seu coração um pingo de esperança para que você venha acreditar no casamento. Sabe, em tempos em que vivemos hoje, com tanta volatilidade, com tantas opções, com tantos acessos, eu diria que escolher uma pessoa e ter uma pessoa é algo maravilhoso. É um projeto de Deus para a sua vida. Sim, acredite. Mesmo você achando que, caramba, eu não quero me casar, como é que eu vou me casar, como é que isso vai acontecer? Primeiramente, isso é um desejo do coração de Deus, que você se case. Se casa, cara. Nossa, eu vejo tantos relatos, tantas pessoas bem-sucedidas no casamento que dizem tantas coisas boas, tantas aventuras que você acaba tendo com uma pessoa do seu lado, de que a cada dia você conhece nuances e parte daquela pessoa, agora trazendo uma visão do como que você é conviver no dia a dia com aquela pessoa. Sabe, você conhece a alma da pessoa, você conhece aquela pessoa do momento em que ela se levanta, ao momento em que ela se deita. Falando aqui, nós homens, vendo ali uma mulher, cara, você conhecer uma mulher, você conviver com uma mulher é algo magnífico, porque você vê muitas coisas legais, cara. Sabe, eu falo isso para homens que têm fome e sede de viver um casamento genuíno, como eu também tenho. Cara, sabe, eu vejo que todos esses anos de espera, que eu vejo que Deus ele ainda
não permitiu com que acontecesse, eu vejo que vai criando uma expectativa, não uma expectativa de que está chegando, mas de que eu nutro algo muito bom do casamento, mesmo em que vivemos em tempos em que é pregado muitas coisas ruins contra o casamento. Sabe, homens e mulheres a troco de qualquer coisa, a gente vê esses vídeos assim, testando um homem, testando uma mulher, sabe, por dinheiro, qualquer outra coisa, e você vê que a pessoa já troca uma aliança, um casamento já é destruído ali, sabe, isso é aplaudido de pé, sabe, tá sendo aplaudido, cara, o divórcio tá sendo aplaudido de pé, a separação, sabe, tá sendo aplaudido de pé, a agressão de homem, de mulher, tudo mais, acho que isso é legal, acho que isso é bacana, tá sendo aplaudido, cara, mas não. Como eu te falei, eu estou te colocando em um desafio hoje, assim como eu também já vivo esse desafio na minha vida, que é o de defender o casamento mesmo ainda não estando casado. Cara, se posicione. Se posicione você também, mulher. Se alguma amiga sua, se alguma mulher, um parente, os seus pais, cara, eu sei que nós tivemos péssimos exemplos. Eu, por exemplo, tive péssimos exemplos. Mas mesmo assim, porque eu olho para a minha vida, não falando que eu vou ser melhor e tudo mais, mas eu vou buscar fazer diferente mediante a tantas coisas que nós temos. Mas eu creio que é uma escolha. É uma força de caráter, de vontade, de querer fazer dar certo. Porque antes de você entrar num casamento, você já tem pelo menos uma dimensão, cara, do quão sério aquilo é. Uma aliança, um compromisso. Isso é um casamento. Antes de você entrar, cara, sabe, e eu vejo assim que é por isso que muitas pessoas ainda não se casaram, ou que já se casaram sem nem ter a dimensão, a profundidade do que realmente é. Casamento é um sacrifício, mas é um sacrifício com prazer. Onde você nega as suas vontades, onde você nega o seu próprio ego, em prol de fazer a outra pessoa feliz. Você já entra num casamento sabendo que, opa, um casamento não é para eu ser feliz. Você será feliz porque você está fazendo a outra pessoa feliz e isso vai te gerar alegria. E eu falo isso como homem, sabe por quê? Porque uma das coisas que move a alma do homem, que move o coração do homem, é ele ter o senso de que ele é útil, de que ele serve. Eu, por exemplo, quando alguém me pede um favor e de volta o homem ele é retribuído com admiração, falando quando um homem faz algo para uma mulher, isso gera no cara uma força ainda maior de querer fazer ainda mais quando ele é retribuído com admiração. Estou falando aqui dentro de um relacionamento. A mulher, ela nutre o homem com a admiração que ela tem por ele, por conta de uma coisa que ele fez. Opa, é um ciclo que se retroalimenta. Olha só. Ele faz coisas que a alegra, ele faz coisas que a agradam, então ela admira muito mais esse homem, ela fica feliz, retribui ele com admiração, ele continua fazendo cada vez mais. É um ciclo infinito, um ciclo extraordinário. Entende? Você entra no casamento não porque você quer ser feliz. Você vai ser feliz no casamento, mas é porque você vai fazer a outra pessoa feliz. E isso vai te deixar feliz. A sua felicidade, a sua alegria vai ser em saber que você está fazendo a outra pessoa feliz e isso vai te gerar felicidade. Vai te gerar contentamento. Vai te gerar estabilidade emocional. Vai te gerar paz. E tudo que nós queremos, até brinca, tudo que o homem quer no casamento é paz. E você provê para sua mulher segurança. Essa mensagem foi bem espontânea. Olha só a hora que é, vou mostrar aqui para você ver que eu não estou mentindo. São 2h25 da manhã, sim, papel de parede do Cristiano Ronaldo. Sim, é bom termos boas referências. Deus ele preparou esse momento para que eu pudesse falar disso. Sabe, eu também deixo essa mensagem para minha futura esposa que eu ainda nem conheço. Ah, Alexandre, treinar, não importa, aqui eu estou registrando a minha história. Sabe, esse vídeo, ele também é uma mensagem, ele também é um recado para minha futura mulher e esposa.
que eu sempre orei por você. E que até hoje eu espero você no Senhor. Que eu creio que em breve estaremos juntos, vivendo os melhores dias da nossa vida. Eu creio muito nisso. Deus não está demorando, Ele está no tempo certo. Em breve a gente vai viver algo extraordinário juntos. Sei que é apenas questão de tempo. É apenas questão de tempo. E do mesmo modo para você. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, cara. Foi de coração mesmo, bate-papo aqui, inspiração, inspirado, movido. Então, que essa mensagem tenha tocado o seu coração genuinamente. Se inscreva aqui nesse canal. A sua inscrição faz com que o vídeo, o canal, ele cresça ainda mais. Mais pessoas ainda sejam alcançadas. Mais pessoas ainda sejam impactadas e todos nós ganhamos. O canal vai ganhando mais relevância, sabe? Isso me motiva e me inspira cada vez mais, sabendo que a mensagem, ela está sendo passada. A mensagem, ela sempre será maior do que o mensageiro e eu tenho plena convicção disso. Então curta esse vídeo também, deixa um comentário dos pontos que eu abrangi aqui, dos pontos que eu trouxe, aquilo que você gostou, aquilo que você filtrou, aquilo que te serviu. Deixa um comentário, eu vou ler com extremo carinho mesmo. E compartilhe em algum grupo. E para alguém aí que vai casar, para alguma amiga, alguém que tá meio pé assim da vida com casamento, tá desacreditado. Então, enfim, que essa mensagem alcance e que muitas pessoas também sejam tocadas. Um abraço. Nos encontramos no próximo vídeo, na nossa próxima conversa. Olha só, o que nós temos aqui é uma troca, é uma conversa. Você encerra esse vídeo, eu encerro esse vídeo, e depois eu vou ter uma outra conversa com você, uma outra conversa com você, uma outra conversa com você, e vamos estar sempre conversando. Aqui eu sou seu amigo, estamos aqui para a gente poder conversar. Aqui você aprende muito, eu também aprendo muito, eu cresço, você também cresce, eu me aprimoro, você se aprimora, eu melhoro, você melhora. Aqui a gente fortalece essa corrente do bem, de pessoas do bem, cara. Um abraço. Agora eu vou pra casa porque já tá tarde, tá frio pra caramba, cara. 2h28 da madrugada. Um abraço, encerro aqui com esse vídeo. Fique com Deus. Tenha esperança no casamento, cara. Tenha esperança no casamento. Tchau.